Viajantes, bora pro nosso primeiro Vibes da semana do mês de agosto, que não é um mês, né, gente? É um game de tanto acontecimento que tem pra rolar no mês de agosto. Fiquem comigo, eu quero trazer a perspectiva do que vai rolar nessa semana, reta final de Mercúrio retrógrado, lua cheia, altos movimentos planetários. Mas quero trazer também um spoiler do que vai se desenrolar ao longo do mês de agosto. O Vibes está vindo na terça-feira de maneira atípica, mas por um ótimo motivo. Para quem começou a semana, o mês, refletindo sobre o que eu tô fazendo nesse planeta Terra com relação à minha carreira, ao meu trabalho, à minha missão, os meus propósitos, e até mesmo questionando muito sobre o papel das relações dentro da vida de vocês, fazendo correlações com o que foi lá atrás, com o que tá para vir pelo futuro. Eu estava trabalhando fortemente desde domingo num texto que saiu no Substack. O Substack é a minha nova plataforma de me comunicar através da escrita. E, gente, tem sido incrível escrever pra lá. Eu já tô há mais de mês na plataforma, todo domingo, e dessa vez saiu na segunda-feira. Mas toda semana sai um texto contando um pouco da minha jornada, que agora eu tenho uma casa em Minas Gerais, mas eu estou na estrada de volta, né? Então, desde junho eu tô aqui na Tailândia. Eu tava lá no sul da ilha, no sul do país, na ilha de Koh Phangan, e agora eu estou em Chiang Mai. E essa jornada de subir para o norte da Tailândia, que é onde eu tô agora, me trouxe, assim, várias recapitulações da primeira vez que eu estive aqui e do quanto a minha vida mudou de lá pra cá, com relação a tudo. Às vezes a gente acha que é só carreira, propósito, mas, gente, eu estou falando sobre ter uma vida que faça sentido. E isso independente do seu trabalho, para além, né? É uma coisa que faz parte, né? A nossa vida mundana, então, nosso trabalho, nossa carreira, nossas relações, mas essa busca por um sentido maior, eu acho que vai muito além das questões mundanas. Então, se você sente que você está precisando aí de uma reflexão, eu tenho quase certeza que você pode se identificar com esse texto, com esse relato, né? Muito do meu processo pessoal. Contei um pouco sobre algumas relações passadas que foram importantes e que agora eu me vejo numa outra busca, né? E eu acho que esse movimento que a gente está passando, tanto da retrogradação de Mercúrio, quanto vários outros movimentos planetários, estão levando a gente para buscar o que realmente faz parte desse... O que faz sentido, de fato, para mim? O que realmente me faz ali viver com mais entrega, que ressoa mais com o meu coração, que tá mais alinhado com a minha essência, com a minha singularidade, com a minha identidade, com o que eu desejo pra vida, que realmente é muito singular, muito meu, e ao mesmo tempo considerando o meio que eu vivo, né? Então eu vejo que esse texto que tá lá no Substack, se você ainda não se inscreveu, quem se inscreve recebe o meu e-book de presente lá na caixa de e-mail. Sempre consultem o spam, porque tanto o e-mail de boas-vindas que vai com o e-book, quanto os textos que chegam semanalmente caem lá no e-mail de vocês e às vezes vai pro spam, vocês não acham, mas vou deixar aqui o link para vocês se conectarem, porque o meu primeiro conteúdo da semana não foi o Vibes, mas foi esse texto que ficou muito legal. E a gente vai descobrindo junto no caminho, né, gente? É isso que eu venho aqui toda semana fazer. Para quem não me conhece, eu sou a Helena Noronha, eu sou astróloga, viajante. Eu venho aqui toda semana trazer um conteúdo pra gente olhar pro céu e ajudar, pedir essa ajuda para que ele ajude a gente a se guiar melhor aqui na Terra, traduzindo, né, os movimentos planetários para que eles possam, de certa forma, traduzir alguns movimentos que a gente está fazendo aqui na Terra. E eu vejo que a gente tá aí nessa busca todo dia, né, gente? Então, quem me acompanha lá no grupo do WhatsApp, que somos mais de 700 pessoas, que eu mando um áudio todos os dias guiando vocês gratuitamente ali, recebendo um áudio. Todo dia de manhã vocês recebem esse áudio. E a gente vai descobrindo o caminho juntos, né? Não tem como a gente adivinhar, a astrologia não tem definitivamente o intuito de adivinhação ou de determinar que o caminho vai ser assim, 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 mas o céu inclina, né? O céu direciona. Então, para onde que a gente precisa olhar um pouco mais? Isso a gente faz com mais aprofundamento quando a gente olha para o nosso mapa natal. Então, se você sente de fazer uma leitura mais aprofundada, mais específica, vem conversar comigo. Minha agenda de agosto, gente, tá com poucos horários, porque eu vou fazer uma pausa de pelo menos uma semana na segunda quinzena do mês. Então, eu acho que eu só tenho mais uma semana de horários disponíveis. E aí, já vem me chamar. Se você faz aniversário em setembro, agosto, julho, até mesmo outubro ali, já pode começar a me chamar, porque às vezes a gente já consegue arrumar um horário pra gente mapear o seu ano, ou até mesmo o processo de autoconhecimento, que pode ser feito em qualquer momento, não precisa ser o aniversário, mapa natal, ou astrocartografia, você que tá pelo mundo, você que tá viajando.
Enfim, vamos, gente, vamos falar da semana? Seguinte, antes de falar da semana, eu quero dar uma perspectiva do que eu achei do mês de agosto, tá, gente? Porque, assim, que mês movimentado, tá bom? Eu vejo que essa semana 1, que é a que a gente tá agora, que vai do dia 4 até o dia 10, a gente tá passando ainda pelas nossas batalhas. Reta final de Mercúrio retrógrado, a gente vai ter uma lua cheia no sábado que eu quero conversar muito sobre ela com vocês, porque, gente, vem um negócio assim, final de semana tá babadeiro. Sexta e sábado e domingo, se preparem, vou conversar com vocês sobre. Mas a gente ainda tá vencendo os nossos leões, tá? E aí, na semana 2, que vai do dia 11 até o dia 17, eu já vejo boas novas. Eu já vejo as coisas começando a se assentar, as coisas já ganhando uma visibilidade, uma esperança maior de que as coisas vão se ajeitar. E às vezes você fala assim, nossa, Ellie, mas eu tô ótima, não tô vencendo batalha nenhuma, não tô vencendo leão nenhum. Ótimo! Porque assim, não passei ilesa, gente, só tô vencendo batalha, tô ótima, tô feliz com tudo que tem se apresentado, mas que demanda muita coragem, que demanda muita resiliência, que demanda muito assumir da propriedade da nossa vida, do protagonismo que a gente tem com relação à nossa vida, né? De assumir as escolhas que a gente tem pra fazer e que muitas vezes elas só dependem de nós mesmos, né? Então, a semana 2 já traz ali boas novas, caminhos se abrindo. Semana 3 também acho super fluida, ela vai fluindo, obviamente que com as consequências de tudo que a gente abriu semana 1, né? E aí na semana 4 a gente tem um movimento de reorganização, de novos desejos, de mudanças, de atualizações, de assumir as nossas escolhas. Então, tem muita coisa pra acontecer. Eu vejo que as semanas mais intensas, assim, são essa primeira semana e a última do mês, tá? Então, eu vejo que tem mais movimentos planetários acontecendo. Mas vamos por partes. Nessa semana, a gente ainda tá com a Lua em Sagitário no momento que eu tô gravando. Essa Lua em Sagitário vai até as 2 da tarde do horário de Brasília da terça-feira. Então, talvez vocês estão ouvindo esse vídeo já pela manhã de terça. A Lua ainda tá em Sagitário. E ela vai entrar em Capricórnio depois das 2 da tarde. Mas antes que ela entre em Capricórnio, eu li um texto ontem na internet que eu falei, cara, é a representação mais bonita do que essa Lua em Sagitário, que tá desde domingo, veio trazer pra gente. Então, eu vou ler um textinho curto pra vocês, que é da Cris Lisboa, e ela fala assim: pega as rédeas da tua vida e queima. Tu não tem rédeas, coração. Ninguém fala por ti, ninguém decide quem tu é. Ninguém pode dizer o que tu viveu, ninguém vai sentir o que tu sentiu, ninguém é capaz de te convencer do que tu não é. Sendo assim, acende a tua luz. Quem tiver medo dela, que se vá. Gente, Cris Lisboa, que texto pra mim, um texto simples, direto e ao ponto do que essa energia de fogo do Sagitário, unido a todo o fogo que tá lá em Leão, Sol, Mercúrio, vai trazer para nós nesse início de semana de pegar a rédea e queimar, porque a gente não tem cabresto, não é mesmo? Então, às vezes, a gente fica se encolhendo, né, para caber, e isso eu vou falar mais do final de semana, que vai ter uma lua cheia em Aquário, e do quanto a gente se espreme, a gente quer expandir. E eu vejo que essa semana os grandes protagonistas são Saturno, que rege Capricórnio, é onde a lua vai passar, e rege também Aquário, que é onde ela vai ficar cheia. E quem tá regendo Saturno é Marte, que vai entrar em Libra e que vai fazer aspectos tensos. Saturno e Marte vão fazer um conflito bem punk na sexta e no sábado. E é como se a gente tivesse assim, nossa, tô me sentindo presa, tô me sentindo assim, limitada, tô me sentindo coagida, tô me sentindo pressionada, tô me sentindo numa jaula, tô me sentindo numa prisão, né? Então a gente vai trabalhar essa semana pra gente libertar tudo isso que a gente se aprisiona e que muitas vezes, gente, esses aprisionamentos, eles vêm da gente pra gente mesma, né? Às vezes a gente acha que a gente tá presa num emprego, tá presa num relacionamento, tá presa naquela casa, naquele contrato. E, gente, a gente tá presa no medo de assumir as nossas escolhas. A gente tá presa no medo de assumir as responsabilidades que a gente tem sobre as mudanças que a gente quer ver na nossa vida. A gente tá presa nas falsas seguranças e estabilidades que às vezes a gente se apega. Então eu vejo que essa semana é um movimento assim de muita libertação para que a gente possa viver uma vida mais autêntica, uma vida com mais liberdade, uma vida que realmente ressoe com o que a gente deseja e com o que a gente quer. E aí essa lua em Sagitário eu acho que foi muito providencial para esse início de semana, para dar esse gás, para dar esse fogo. É uma lua crescente, né? A gente teve a lua crescente na última sexta.
na última sexta-feira, a Lua ficou crescente no signo de Escorpião e que rege esses próximos 7 dias até o próximo sábado e que vem falar desse poder pessoal de transformar a nossa vida a partir, né, do caos mesmo. Então, às vezes tá um caos, e às vezes a gente precisa agradecer o caos, por mais que eu sei que cada um esteja passando por algo que pode ser mais desafiador. Enfim, eu vejo que tudo isso vai estar movendo a gente para algum lugar. E que bom, né, gente? Porque ficar parada no mesmo lugar, estagnada no mesmo lugar, não leva a gente a lugar nenhum. Então, tudo muda, né? A única certeza que a gente tem. E aí, a Lua em Capricórnio chega às 2 da tarde da terça-feira, ela vai até o final da noite de quinta. Então, tarde de terça, quarta inteira e quinta, a Lua em Capricórnio. O que isso representa para mim? Capricórnio é um signo que fala muito das nossas ambições, de onde a gente quer chegar, dos cumes que a gente quer alcançar. E lá no texto do Substack eu falei sobre cumes que a gente às vezes quer alcançar, mas que às vezes a gente não sabe usufruir também do caminho, né? Então vale a pena ler o texto por conta dessa questão de estar sempre em busca de algo maior. Mas eu vejo que até essa Lua em Capricórnio, ela faz conflitos com Júpiter e com a Vênus que está em Câncer, né? E aí eu vejo que não adianta nada chegar no topo da montanha se a base não tá nutrida, se a gente não se sente nutrida, se a gente chega lá em cima e a gente sente tudo muito seco, tudo muito rígido, né? Então, assim, Júpiter e a Vênus em Câncer estão fazendo um contraponto para essa Lua em Capricórnio, falando assim, olha, tá bom, a gente quer ter coisas, a gente quer conquistar coisas, a gente quer realizar coisas, mas isso de fato te nutre? Então, eu quero comprar aquele carro, quero comprar aquela casa, quero ter aquele relacionamento, quero ter aquele trabalho, aquele emprego, aquele cargo, aquele status. Mas o que faz sentido nisso tudo? O que te nutre de verdade? A busca pelo status, por esse lugar, né, de sucesso, faz sentido com o que é sucesso de fato para você? Ou é com base naquilo que falaram para você que é sucesso? Então isso daqui me alimenta a alma, me alimenta o coração. Então essa Lua em Capricórnio, que é uma lua exilada, que a gente chama, com esse bonde lá em Câncer, vem questionar muito sobre as nossas vontades de conquistar, de almejar alguma coisa, se isso realmente faz sentido com o que a gente considera como algo de qualidade, algo nutridor, tá? E aí, a gente vai ter um movimento específico na quarta-feira, que é Marte chegando no signo de Libra. Esse Marte em Libra, ele tem suas questões, né? Marte em Libra, ele tá em exílio também, ele tá muito longe de casa. Marte gosta de estar no signo de Áries, que é o signo oposto. Então é um Marte que a gente fala que é um pouco desafiador, porque ele não luta só por ele luta muito em prol do outro, né? Que é Libra, o signo das relações. Então, assim, Libra é o signo da harmonia, do equilíbrio, dessa coisa da gente ter, né, a balança bem equilibrada. E o Marte é um planeta de guerra, de conflito, de ação, de impulso, né? E a Libra pensa demais, às vezes, em pratinhos para equilibrar e quem que eu vou desagradar, mais ou menos, né? A Libra não consegue ter tão fácil essa coisa de pensar mais em si e fica com muito medo de agradar os outros. Então a gente vai passar por esse processo até o dia 22 de novembro, mas também nos lembrando da força do Marte em Libra, que é o quê? Eu vou lutar para construir pontes nas minhas relações, eu vou tentar equilibrar mais os meus desejos individuais e como eu equilibro ele com as minhas relações, porque também a gente precisa tomar cuidado com o arquétipo oposto do Áries, que é só pensar em si, nessa coisa da individualidade, do egoísmo, mais narcísica, né? E a gente precisa também entender que as nossas escolhas impactam os outros e que a gente não vai agradar todo mundo mesmo, mas que a gente pode ter ali uma luta para conseguir trazer mais justiça e conseguir fazer diálogos que possam equilibrar mais as duas partes. Então, acho que esse é um ponto que a gente também vai trabalhar. Mas a gente vai falando desse Marte em Libra ao longo, tá? E aí, quando chega na quinta-feira, noitezinha já, 10h17 da quinta, a Lua chega crescente no signo de Aquário e ela vai até a madrugada de sábado para domingo. Essa Lua cheia em Aquário é babadeira, gente. Presta atenção aqui comigo. Aquário é um signo que vem lutar pelas coisas com mais equidade, né? Fala muito do espírito coletivo, das comunidades, do altruísmo. Aquário é aquele signo que vem questionar sobre as massas, né? Sobre o quanto a gente tá ali provendo pro todo, pras massas, pros meios sociais. E Aquário é um signo muito disruptivo, né, gente? É aquele signo que não quer estar fazendo igual tá todo mundo fazendo,
que quer causar um impacto diferente no meio em que vive. E como eu vejo que a gente está passando por esse momento de uma busca muito verdadeira dentro da gente, isso vai reverberar no todo, né? Então, essa lua em aquário, ela vem trazer para nós o quanto eu levo para as minhas relações e para os meus meios, para os meus grupos, para o meio social que eu faço parte, a minha verdade. Porque muitas vezes a gente se coloca nos nossos meios, nas nossas relações, sem colocar aquilo que é verdadeiramente nosso, com medo de não ser amada, não ser aceita, ser rejeitada. Então essa lua em aquário, ela vem quebrar muitos padrões e vem quebrar muitas personificações que impedem a gente de mostrar essa autenticidade, essa originalidade. Então, será que eu estou sendo verdadeira ou será que eu estou buscando sapatinhos de cristais e encolhendo o pé para caber nesses sapatinhos? Isso foi reflexão aqui por aqui ontem. O quanto a gente anda performando algo que não é nosso e encolhendo o pé para caber nesse sapato de cristal, que é esse lugar que a gente idealiza, que a gente almeja e que na verdade não cabe o pé da gente. E que às vezes a gente não quer ficar de sapato, a gente quer ficar descalça, né? Grandes ensinamentos de Suelen, minha psicóloga. Então, às vezes a gente quer ficar descalça e a gente tá com vergonha, a gente não quer se mostrar, a gente não quer manchar, né, a imagem do lugar da perfeição. E... ai, gente, até apagou a luz. Espera aí, vamos ver se vai. Acabou até a luz, gente, mas vai assim mesmo. Vamos continuar. Olha aí a luz, cadê essa luz pra gente botar ela pra brilhar? Peraí que eu vou acender a outra. Aguentem aí, que a gente faz tudo ao vivo aqui, que esse Vibes não tem cortes. Pronto. E aí, gente, eu vejo que a gente vai se libertar de muitas prisões internas, porque na sexta-feira, o que tá acontecendo? Sexta, Marte, que chegou, acabou de chegar em Libra, que vai vir questionar muito as nossas relações e a forma como a gente convive com as nossas parcerias, sociedades, amores, relacionamentos, até mesmo família, porque tem muita coisa em Câncer. Aí Aquário entra a galera dos amigos. Então, assim, as questões sociais ficam muito fortes. E aí Marte já chega fazendo um conflito com Saturno. Então, Marte de um lado, Saturno de outro. Saturno tá bem junto de Netuno, então coloca Netuno na conta. E esse é o eixo do Áries e do Libra. O que é meu, Áries, eu, indivíduo, e o que é meu com o outro, Libra, quando a gente faz união com as pessoas. Quando a gente se encontra com o outro, o que de você tem dentro desse encontro? Ou você abandona você para fazer esse encontro com o outro, porque você cria na sua cabeça aquilo que você acha que o outro esperaria de você. Então a gente precisa se levar, né, levar esses nossos desejos, instintos, vontades, individualidade para dentro dessas relações, e isso nem sempre é muito fácil, né? A gente perder a nossa originalidade é muito fácil, porque a gente acha mais fácil, às vezes, abandonar esse lugar do eu para poder construir um outro eu diante do outro que vai ser mais aceito. Então, assim, esse movimento de Marte com Saturno vem falar de cortes, vem falar de rupturas, vem falar de limites, vem falar de estabelecer ali um espaço seguro para se proteger, mas também a gente não se isolar, porque a gente está sendo convidado a partilhar. E eu vejo que vem colocar limites em algumas coisas, esse movimento aí. A gente pode ficar mais reativo, então Marte fazendo oposição com Saturno em Áries, Netuno em Áries, a gente tá ali num sentido de reação, reatividade, se sentindo meio ameaçada pelo meio, então precisa tomar cuidado com a impulsividade, mas eu vejo que a gente tá ganhando força para levar esses nossos instintos e também, gente, para assumir as nossas escolhas, né? Marte vem falar de uma atitude, de uma decisão. Mercúrio ainda tá retrógrado, então se a gente puder fazer isso de forma menos impulsiva e mais assertiva, melhor. Mas chegou num estupim de vamos tomar uma decisão. A gente vai tomar uma decisão esse final de semana, né? Então eu vejo que tem alguma coisa ali que só depende da gente e que vai impactar o outro, e que aí entra de novo aquela coisa de que não vou agradar a todos, né? Não vai ter como. Então sempre vai faltar alguma coisa, sempre eu vou estar devendo alguma coisa. E é isso aí, a gente segue o baile. Num outro ponto, Aquário fala muito dessa disrupção, dessa libertação. Aquário é um signo que preza muito pelas questões sobre liberdade, que vem o texto do começo falando: você não tem rédea, meu bem, teu coração não tem rédea. Aquilo que você tá pulsando aí dentro, a gente quer dar voz para isso, a gente quer expressar isso. E eu vejo que esse é um movimento
da gente queimar as rédeas e da gente se libertar dessas prisões internas, que eu falei também já, né? Que eu vejo que tem ali essa libertação de tudo que nos aprisiona e que muitas vezes não é culpa do outro, culpa do externo, é culpa das nossas escolhas e do quanto a gente se responsabiliza por elas. Então não é sobre culpa aquilo, é só aqui, é sobre assumir o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha e honrar muito, né, gente? Honrar o nosso poder de escolha. Eu sempre reforço pra vocês, quem veio antes de nós, principalmente nós mulheres, né? Quantas mulheres atrás, né? Minha mãe, vó, bisavó, vocês acham que elas podiam ter o poder de escolha que a gente tem hoje, gente? Tipo, antes não podia, a gente não podia nem votar, não podia divorciar, não podia ter conta em banco, não podia usar a roupa que queria, não podia. Eu sei que ainda é um mundo que a gente ainda luta muito por muitas coisas, mas muitas coisas a gente já tem possibilidade porque alguém já lutou pra nós. E às vezes a gente fica se colocando em lugares tão pequenos, aceitando tantas coisas, que isso desonra todo esse trabalho que foi feito, né? Então não é só a gente, não é só por nós, é por quem veio antes e por quem vai vir depois, né? Sobre as nossas próximas gerações. A gente é exemplo de quem tá aqui na Terra depois, então se dê o exemplo, né? Se coloque como exemplo de pessoa que você queria, assume a sua força, assume a sua liderança. Acho que esse é um movimento importante da sexta-feira. No sábado, no sábado tem a auspiciosa lua cheia, gente. Essa lua cheia, eu vou falar melhor dela lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá lá, me pede aqui o link que eu te enviei, é gratuito. Mas, gente, sábado, às 4h54 da manhã, do horário de Brasília, o Sol aqui em Leão vai fazer uma oposição com a Lua que tá em Aquário. Gente, eu, assim, acho que é uma das luas cheias mais potentes, porque vem falar muito desse eixo de quem eu, né, do que eu quero me expressar, do que eu quero criar para o mundo, do que eu quero colocar para fora. E muito do que tava rolando lá em fevereiro, a gente vai recapitular lá no grupo, do que tava rolando lá em fevereiro, talvez ganhe uma luminosidade muito grande agora pra gente se desprender dessas expectativas externas e honrar muito a nossa essência e o que a gente quer. E aí, essa lua vai ficar cheia, 4h54 da manhã, reverbera no sábado todo. Aquário é um signo que fala de impacto social, de militâncias, de comunidades, de coletivos, de a gente buscar os nossos amigos, de entender, né, quais meios, quais grupos a gente quer fazer parte, qual é a nossa tribo, e de entender muito esse lugar da liberdade, né, do amar livre, do se expressar livre. Então isso vai ficar muito forte. Tem as nossas rebeldias, né? Aquário é um signo que traz muitas nossas rebeldias à tona. E é isso, né? Bora abraçar também, pensando sempre no impacto que a gente tem, mas não deixando de assumir, né, essa vontade própria. E aí no domingo, o Marte faz ainda um último aspecto. No domingo a Lua já entra em Peixes, tá? E aí a gente vai conversar disso melhor semana que vem, porque ela dá o start na próxima semana. Semana que vem águas irão rolar, tá? Porque tem muita energia de água no céu semana que vem. E domingo tem Lua em Peixes, mas Marte tá fazendo um trígono com Plutão. E aí vem falar de transformação, a gente arrancando coragem lá do fundo mesmo para poder transformar o que a gente quer na nossa vida, mudar, fazer alterações e se desvencilhar de aprisionamentos, condicionamentos, coisas que deixam a gente quadradinha demais, sabe aquela coisinha assim, ó? E a gente vai se libertar. Mercúrio ainda tá retrógrado, últimos dias, gente, na segunda-feira já vou acordar vocês com uma notícia de que Mercúrio passou a retrogradação. Gente, que Mercúrio babadeiro foi isso, gente? Não é só Mercúrio retrógrado, né, gente? Mas todos os movimentos planetários que culminaram junto dessa retrogradação de Mercúrio, mas que teve aí seu impacto muito forte de muitas mudanças acontecendo. Então, na segunda-feira a gente volta com Mercúrio para o movimento direto e aí a gente começa a clarear muitas coisas. Então, no final de semana, digere, libera, solta o controle, desapega. É um movimento da gente se libertar, tá? E é isso, meus amores. Pra quem quer uma luz pra essa lua cheia, eu estou abrindo vagas pro oráculo essa semana. E assim, o oráculo, gente, é um trabalho que eu faço de mandar uma carta do oráculo e mais um áudio de mais ou menos 8 minutos no seu WhatsApp. Mas sendo muito assertiva e certeira no que você precisa olhar na sua vida nesse momento de lua cheia. Então eu vou deixar aqui o formulário de inscrição. É só preencher que eu te chamo pra entregar a entrega. Provavelmente todas as entregas vão ser pra sexta-feira essa semana. E assim, eu acho que é um trabalho tanto para vocês conhecerem a minha linguagem de um trabalho mais simples, o valor de troca é de R$53,
e para vocês abrirem a mente para onde vocês precisam olhar, principalmente nesse período pós-Mercúrio retrógrado, tá? E aí, minha agenda de agosto, como eu falei para vocês, poucos horários, é no mesmo formulário que vocês preenchem, caso vocês sintam de fazer um trabalho com mais profundidade, tá? E é isso, meus amores, compartilhem esse vídeo com quem vocês sentirem. Eu só agradeço por vocês estarem aqui, mais um mês, mais uma semana comigo, e eu desejo que a gente tenha uma lua cheia muito auspiciosa, de muitas clarezas para nós sobre os próximos passos que a gente vai dar, e que esses próximos passos levem muito da gente nesse caminho, levem principalmente a gente nesse caminho. Um super beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem.